eta mi, dxmi, ó, isso aqui levanta o dxmi para cá e me dá isso aqui é o meu dxmi, ó. Vezes dxmi. Claro, eu posso trocar a ordem aqui, então eu posso escrever o elemento de linha também desse modo. Embaixo embaixo é covariante, aí é uma nomenclatura. Embaixo é covariante, acima é contravariante. Você está escrevendo tudo em covariante? Eu vou fazer o contrário agora também. Passei tudo para notação covariante. Você vai escolher alguma? Vamos escolher a contravariante agora. Vamos fazer o seguinte, vamos manter esse cara como está. Mas vamos colocar esse cara aqui como sendo ó, eta mi dxmi. Isso aqui ó, é o meu dxmi embaixo. Então eu também posso escrever essa expressão como sendo eta mi dxmi. Faz, certo? Mas ao longo Obrigado, daqui para frente. Oi? Daqui para frente, o senhor vai escolher alguma das duas? Não, é indiferente. É diferente essa aula, você não escolher não. Você pode trabalhar o que você quiser. Não tem matemática de conta, não. não. Tem não. Então, colocou tanto faz desse modo quanto desse modo. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar agora a transformação de log. Alguém me chamou? Eu. Fala. Uma vez eu estava até conversando com o Rodrigo sobre isso aí, assim, diferente, e ele disse que assim, a definição da métrica é covariante. Isso, a métrica. Contravariante é inverso. Isso mesmo, é isso mesmo. A métrica, é isso mesmo. A métrica a gente sempre define de uma forma covariante. Que é uma definição, você poderia definir o contrário. Você escolhe, é uma convenção. Já que você tem ambiguidade, você pode definir. Porque o que você tem é o seguinte, é uma matriz e a sua inversa. Então você pode decidir de colocar a matriz original com índices embaixo e a inversa em cima, ou vice-versa. O que você está querendo fazer, na verdade, é só enganar a notação. Você está querendo fazer, o que você tem, na verdade, é isso aqui. Ó. G vezes G menos 1 é igual a identidade. Então você vai escrever assim, ó, GIM vezes G menos 1 MJ é igual a delta J. É isso que você tem. Agora, para evitar de você carregar a notação do G a menos 1, você diz o seguinte, eu vou chamar o que tem G a menos 1, eu vou colocar um índice em cima. Então, isso toda vez que eu tiver esse objeto com índice em cima, você já sabe que é o inverso desse. Então, foi uma decisão que você tomou de criar. Ou você vai a vida toda assim, botando G menos 1, e você diz, não, sempre que a métrica for invertida, eu vou trazer o índice para cima. Então, porque normalmente a gente trabalha com matrizes com índice baixo, normalmente a gente faz tudo, matriz é sempre índice baixo. Então, no momento que você definiu a métrica, você definiu ela com índice baixo. Você poderia falar ao contrário, não, eu prefiro botar essa com índice baixo e essa com índice em cima. Então, você poderia dizer o seguinte, G com índice em cima, e a inversa vai ter índice baixo. O que você quer fazer é simplesmente eliminar o menos 1. É só isso. Eu e o Rodrigo chegamos nessa questão porque eu estava fazendo uma conta. Sei. E a conta não estava dando certo. Eu estava usando a métrica errada. Isso, entendi. É porque você você aí deveria estar chegando num resultado que não era o convencional, porque todo mundo convenciona botar a métrica original com os índices embaixo e a inversa com os índices em cima. Certo? Essa é a notação padrão. Mas é só uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Se você decidisse desde o início fazer o contrário, ninguém poderia te criticar. Se você fosse fiel ao que você estivesse fazendo desde o início, tá certo? Mas a métrica tem dois índices embaixo. Foi a métrica o lambda de Lorentz? um índice em cima e outro embaixo. Ó, aqui ó. Olha o lambda Mas de qual é Lorentz. a parte contravariante dele e qual é a parte covariante? Ele tem um índice contravariante, é o índice de coluna. E o índice de linha é covariante. E as coordenadas são contravariantes. As coordenadas se encontram. Se eu quisesse no covariante, eu trocaria tudo. Não. Aí você vai ver. É aí que eu quero chegar. Se alguém fizesse isso aqui, o cara vai levar, vai escorregando. Não pode, né? Porque você está na linha para embaixo, você não tem. O cara vai, isso aqui tá errado. Em relação a isso, se você definiu isso aqui, nós vamos mostrar o seguinte: você já tem álgebra linear para saber disso. Se esse cara
é dual desse, sempre que você faz uma transformação num espaço vetorial, a mesma transformação vista no espaço dual, ela é um transposto inverso. Então, o que você tem que colocar aqui é isso aqui, ó, lambda menos 1 transposto mi. Não é simplesmente botar um lambda. Aqui tem uma transposição e inversão. Eu vou chegar lá. Esse é o ponto crucial. Por isso que eu estou fazendo esse desenvolvimento, Saulo. Mas por que um é covariante e um é contravariante no Lorentz? Porque nós resolvemos distinguir. Toda discussão, você não precisava fazer nada disso. Você não precisava fazer nada de botar índice em cima e índice embaixo, como eu falei da outra vez. O que você poderia fazer é o seguinte: quando você tem uma métrica não trivial e você incorpora essa métrica no vetor, você ganha um outro vetor, que se transforma sobre rotações de forma distinta desse. São dois vetores que carregam a mesma informação, mas eles estão em situação... Vamos pegar um exemplo típico aqui. Vamos supor que você tivesse esse espaço, um espaço de duas dimensões, coordenada y e coordenada x. Não vamos colocar t para ficar falando que é bimpóptico. Vamos pegar um espaço euclidiano bidimensional, um espaço bidimensional que não seja euclidiano. Mas vamos dizer que o elemento de linha desse espaço aqui fosse ds2 igual a dx2 menos dy2. Então, a métrica desse espaço aqui, ela é mais 1, 0, 0, menos 1, tem esse espaço aqui. Então, se eu pegar um vetor V desse espaço, eu vou dizer que o meu vetor VI, ele vai ter coordenada V1 e V2. Se eu pegar agora o vetor covariante, usando essa métrica, ele vai ter coordenada V1 e menos V2. Então, se eu pegar que o meu vetor covariante é esse aqui, o vetor V é esse, o vetor covariante associado a ele vai ter a mesma coordenada V1, porém vai ter uma coordenada V2 no ponto. Então, o vetor dual dele, no fundo, é ortogonal a ele. Se fizer um produto estéreo, desculpa, é ortogonal a ele. Tem essa coordenada invertida. É isso aqui. Então, esse aqui seria o vetor e esse seria o dual. Ou seja, são dois vetores independentes. O conteúdo desse aqui, que é V1 e V2, é o mesmo conteúdo desse, que é V1 e V2. A única diferença é que tem um sinal menos aqui. Mas eles carregam as mesmas coordenadas. É isso que eu estou fazendo. Então, quando eu incorporo a métrica desse vetor, eu estou criando um outro vetor, que não é esse. Então, e esse vetor aqui, sob rotação, ele se transforma de uma forma distinta. Você lembra na aula passada? O vetor V, quando eu faço uma rotação, ele é V' igual a RV. Mas o vetor Vtil, ele vai com R a menos 1 transposto V. Então, o vetor e o seu dual, eles seguem padrão de rotação. É sempre o mesmo grupo de rotação, mas eles não seguem a mesma matriz de rotação. Essa que é a definição de um vetor e do seu dual. E aí eu resolvo colocar, para distinguir um do outro, eu coloco um com índice em cima e outro com índice embaixo. Mas eu não precisava colocar ninguém com índice em cima. Eu podia deixar todo mundo com índice embaixo. E dizer que isso aqui é VI e esse aqui é VTI. Quando eu colocasse esse cara aqui, eu já ia saber que esse, ou seja, se eu fizesse isso aqui, eu teria DXI, DXTI. Mas esse cara para mim já incorpora a métrica. Então esse cara para mim aqui seria CDT menos DX menos DY. Eu saberia de tudo. Está aqui, está no tio. Aqui está no tio, está no ensino lá embaixo. Mas aí você está mudando de contravariante para contravariante. Aí de repente numa matriz tem um cara que é covariante. Não, esse cara aqui não é contravariante. Eu estou passando. Esse cara aqui. Não, Lorentz. Esse cara aqui. Não, ali, no Lorentz. Aqui Porque se tem então, se tiver, se a matriz tiver o índice covariante, você vai ver como é que vai ficar. Definindo, sabendo que a transformação de Lorentz para um índice contravariante é assim, você agora tira a transformação de Lorentz. A gente colocou que é assim, né? Isso aqui, a gente convenceu, a gente vai. Alguma coisa a gente tem que convencer. Eu faria assim, x' ali, lambda e mi em cima, x'. Eu faria todo mundo em cima. Ah, entendi. Faria todo mundo lá em cima. Como lançados assim, entendeu? Eu não entendi por que foi embaixo. Tá. O que significa? Vamos ver, vamos ver. Se você tivesse isso aqui. O que significa J com J somados? O que significa isso no espaço? Em termos de álgebra linear, o que significa a contração de dois índices? A contração de dois índices não é um produto escalar. E quem faz o produto escalar não é a métrica? Então, se você está fazendo, como se você pegar um objeto assim, vamos pegar bem no início da álgebra linear.
Você pegar, o que a gente faz geralmente é assim, ó, N e J, VJ. É assim que eu multiplico um vetor com uma matriz por um vetor. Né? Então, o que significa isso aqui? Isso aqui significa o seguinte: N, I, kappa, delta, kappa, J, VJ. Isso aqui é um produto escalar. Todo produto escalar você tem que fazer uma métrica. Só que a métrica do espaço euclidiano é o delta de Kronecker, não precisa nem colocar. Mas se não fosse o delta de Kronecker, você tem que colocar. Isso aqui, para um espaço setorial, para um espaço linear, isso aqui tem que ser sempre assim. NIJ, métrica, JK, VK. A métrica, ela sempre acopla dois índices que eu quero somar. Esse é o papel da métrica. Se essa métrica é a identidade, é o delta de Kronecker, você faz isso. É o que a gente faz a vida toda. Mas agora, quando eu vou para um espaço em que a métrica não é mais o delta de Kronecker, eu não posso simplesmente, eu tenho que pensar que, ao fazer isso, eu naturalmente tenho que colocar a métrica aqui no meio. Mas quando eu coloco a métrica aqui no meio, eu estou criando o dual. Então, mas aí fica NJ, V, isso, e J em cima. Então, NJ embaixo, V de J embaixo. Ou VJ em cima. Ah, então, eu estou falando contigo. Tá, Eu estou fazendo aqui. mas o IJ ficou embaixo, o problema é com a matriz, não é com o vetor. Ah, tanto faz. Não, aí você pode fazer o contrário, você pode fazer isso também. Se você quiser, você pode colocar esse em cima e esse embaixo. Porque o que faz subir e descer? Não é? Olha só, entendi teu problema qual é. Você não está satisfeito de ter uma matriz dupla, com isso invariante e com outra variante. Esse você não está gostando. Observe o seguinte: se você for fazer isso aqui, ó, N, vamos dizer que você tem isso aqui, NJ, VJ. Quem é esse cara? Esse cara aqui é métrica, JK, VK embaixo. Agora, essa métrica, quando ela bate com esse índice, ela levanta esse índice. Então é a mesma coisa. Ou você faz baixo, baixo, cima, ou baixo, cima, baixo. Mas aí no Lorenz é contrário, a linha coluna. Ah, bom, isso aí é só um detalhe. Isso é só um detalhe. Então, você não tem problema. Você poderia fazer o contrário. É porque nós resolvemos chamar as coordenadas contravariantes de cima, só por isso. Só por isso. Em algum momento você tem que entender onde tem uma convenção. Acho que você não entendeu ainda onde está a convenção. Você tem que entender. Aonde é que está a convenção? Não estou dando conversa, não. Estou te fazendo pensar, olha para mim. Olho no olho a gente se entende. Onde é que está a convenção? Pega a aula passada, pega o papel aí. Se tu escreveu, tem que pegar o papel. Localiza. Localiza onde está o ponto da discórdia. Vocês são uma geração muito moderna, né? Vocês pegaram a era do CIEPS do Brizola, que é aquele curso popular, assim, criança da comunidade, ia para a escola, ficava o dia inteiro, ia para casa de banho e tomado. Então, esse aqui é um curso de banho e tomado. O cara tem que chegar em casa com banho tomado e jantado. Ou seja, ele não pode levar esse tipo de coisa para casa. Ele pode levar dúvidas, mas não sujeira. Tá? Isso é resíduo. Então o Saulo tem que chegar na casinha dele, a mãe dele olhar os caderninhos. Na hora do jantar ele vai contar tudo que a filha aprendeu. Se ela falar que ele está com dúvida, amanhã vamos ter reclamação, o diretor vai dizer, olha, as aulas não estão muito boas. Localiza aí. Isso é o que é aonde pega. O resto, cara, o resto é só subir e descer. O problema é você tá, por que eu subo, por que eu desço, e aonde é que eu estou colocando o dedão? Aonde é que tem a convenção? Como é que aonde é que eu estou colocando o dedão? Aonde é que está a convenção? É aqui que eu começo. Então aí pronto. Bom? Certo. Aproveitar enquanto o Saulo está... Esqueci que tem mulheres assistindo em outros cantos do Brasil, mas aqui não tem. Eu estou pensando em vocês. Né? Eu sei que tem a Emanuele lá em São Luís, a Emanuele sempre está assistindo os cursos aqui. Então ela vai ficar feliz comigo. O exemplo do dedo não vai gostar. Localizou aí o Saulo na aula passada? Não, eu vou localizar. Não tem problema, quando você localiza, o povo descansa. Para a pressão. Enquanto o Saulo se localiza, assim, essa questão do penso misto. Sei, tensor misto, cima e baixo, eu sei. Isso foi um pouco assim. Um tensor todo corpo variante eu entendo. Você até que tem, todo outra variante eu também entendo.
certo. Agora, uma parte covariante e outra contra, Tá certo. qual é que é covariante e qual é que é Vou contravariante? falar sobre isso. Se eu só abrir um tensor, Entendi. então onde é que está o quê? Tá certo. Entendi. Não, entendo, porque a questão é o que é Fazer a definição, conta, o que não é. Nos índices, Sei. eu faço. Entendi, não, pois é. Entendi. Fazer a conta, fazer o cálculo é fácil. Às vezes você quer entender por que é assim. Né? Tá certo. Olha só, Paulo, para te dar só uma ajudinha, vê o seguinte, quando você for pegar a aula passada, nós fizemos a seguinte coisa, as coordenadas, nós temos partido disso aqui. As coordenadas do espaço de um pote, elas são um vetor coluna com essas coordenadas aqui, certo? Não tem nada de índice em cima e embaixo, deixei isso aqui. Aí a gente fez o seguinte, por exemplo, o elemento de linha, DS2, a gente colocava assim, dx transposto, eta, dx. Só para lembrar vocês, não tem problema a gente perder tempo. Então isso aqui é ct, dx, dy, dz. Aí aqui, 1, menos 1, menos 1, menos 1. E aqui, ct, dx, dy, dz. Então, ao fazer esse produto aqui, a gente ganhava C2, dt2, menos dx2, menos dy2, menos dc2, certo? Foi aqui que a gente fez isso. Aí tudo bem, deixei isso aí meio da parte de ferramenta. Aí a gente foi para a métrica. Lembramos que o espaço de Minkowski, ele tem essa métrica, que é, bom, tem essa métrica. Aí vamos falando do espaço métrico. Fizemos um parênteses, vamos falar do espaço vetorial, onde existe uma métrica não trivial. Não é nem espaço de Minkowski. Espaço qualquer onde tem uma métrica não trivial, uma métrica em que ela guarde em cada elemento o produto escalar entre dois vetores da base de uma base não ortonormalizada. Está lembrado disso? Só que tinha esse objeto aqui. Aí a gente falou, nesse espaço tem vetores, beleza. E esses vetores podem sofrer, vou fazer rotação nos eixos desse espaço, nos eixos coordenados. E aí ganha esse vetor aqui. Então eu queria impor que o produto escalar sobre rotações ficasse invariante, mas nós sabemos que o produto escalar de dois vetores, ele é sempre a métrica vezes um vetor vezes o outro vetor. Isso aqui. Então, a condição de invariância era R transposto GR igual a, ou seja, a métrica ela fica invariante sobre rotação, certo? Aí o que nós falamos? Quando nós incorporamos, pegamos esse objeto aqui, e então se esse vetor aqui ele sofre essa rotação, nós tínhamos visto, se eu definir esse vetor aqui, se eu souber a rotação desse vetor, eu automaticamente sei a rotação desse vetor. Que é R a menos 1 transposto IJ vezes J. Vinha dessa relação. O R a menos 1 transposto vinha daqui. Porque GR é igual a R transposto a menos 1 vezes G. Aí nós falamos o seguinte, então sempre que eu tiver um espaço com uma métrica não trivial, eu posso criar uma segunda categoria de vetores que incorporam a métrica. Esse vetor e esse vetor têm a mesmo conteúdo. Eles não perdem informação quando eu passo daqui para cá, porque a métrica é inversível, sempre a gente procura uma métrica inversível, simplesmente ele incorpora aqui os objetos da métrica. E esse vetor tem uma lei de transformação sobre rotações diferente da desse, mas o mesmo padrão, que é uma transformação linear, certo? Então, nós temos duas categorias de vetores. Dado um vetor VI, eu posso sempre definir um vetor VI, que é GIJ, VJ, e que eu chamaria. Esse é o vetor que eu posso chamar de contravariante, e esse aqui é o de covariante. Então, vice-versa, eu vou chamar um de uma coisa, outro de outra. Até aí, tudo é geral. Aí a gente falou, vamos abandonar a notação do tio, se você localizar isso na aula passada, você vai num certo momento encontrar isso. Vamos abandonar a notação do tio e vamos dizer, quando eu incorporar a métrica, eu vou caracterizar o vetor e o seu dual pela posição do índice e não pelo tio em cima do símbolo, certo? Então foi o que a gente decidiu fazer. Então, aí nós entramos com a seguinte convenção. O vetor, na sua forma original, o vetor com as suas componentes Vx, Vy, Vz, por definição, eu vou definir. Esse vetor vai ser qual? Vai ser o que está com o índice, vai ser o original ou o variante. Eu vou chamar esse vetor o original. Então, esse vetor é o contravariante.
e eu vou colocar esse vetor com índice em cima. Então, nós definimos, por definição, nós atribuímos o vetor com os índices em cima aos vetores que têm as suas componentes coordenadas diretas. Então, no espaço unicórnio vai ser CT, X, Y. Esse aqui é um vetor original, um vetor que tem as projeções ao longo dos eixos dessa forma, esse vetor. E aí o vetor seria o V de I, eu vou botar ele com índice embaixo. Vai ser a métrica vezes o vetor com índice em cima. Então isso vai fazer com que esse vetor ele ganhe essa distinção aqui. Então foi aqui que a gente entrou com a convenção, Saulo. Quando a gente falou que existem duas categorias de vetor, a minha questão é, eu vou abolir o tilde. E aí vou colocar um com índice em cima e outro com índice embaixo. Mas o que eu vou definir com índice em cima ou embaixo? Definição. A gente acertou, né? Parou para definir. Vamos negociar uma posição. O vetor que carrega as coordenadas, as componentes coordenadas diretamente, que são as projeções em relação aos eixos, é o vetor que eu vou definir com os índices em cima, contra a variante X. E esse aqui vai ser um vetor covariante no momento que ele incorpora. Essa foi a minha notação. Então, no espaço de Minkowski, agora vamos chegar por que no espaço de Minkowski a matriz de Lorentz tem um índice em cima e embaixo. Se você definiu que as suas coordenadas elas têm um índice em cima, então a tua ideia, que não é nada assim, vamos dizer, fora do consenso, a gente tem uma ideia, vamos dizer, é até a mais natural, seria isso aqui, ó. Não é isso que você estava pensando? Mas aí você estaria dizendo o seguinte, eu colocaria até o estímulo em cima. Não, como é que é? Até colocaria o uni em cima. O entendi? Até colocaria o uni em cima. Ah, entendi, tá certo. Por que não? Porque justamente quando você contrai dois índices, sempre que você está no espaço, que você tem dois índices contraídos, tem que ter uma métrica. Você que não vê. Entendi. E essa métrica está dentro do outro lado, né? Mas aí o meu problema é que... Calma, antes de falar do teu problema. Calma, eu sei que tem muitos. Então, calma. Olha só, deixa eu falar primeiro. Quando você contrai dois índices, você tem uma métrica. Então significa que um deve ser embaixo, outro deve ser em cima. Sempre que houver uma contração de dois índices no espaço, onde tem uma métrica não tem. O que é a contração de dois índices? A contração de dois índices é um produto escalar. E o produto escalar é feito com a métrica. A métrica serve para isso, para fazer o produto escalar. Então, se você olhar isso aqui, é porque aqui tem que ter uma métrica. Mas o que a métrica faz? Quando você coloca a métrica assim, então ela vai pegar um vetor assim com um vetor assim, certo? Então, se você tem esses dois índices aqui, é porque na verdade você deve ter uma métrica aqui que eu vou chamar de milânguida, e esse cara aqui seria o x lambda. Agora, a métrica vezes o vetor contra a variante, ela te dá o vetor covariante. Ou, essa métrica aqui, então essa métrica aqui, ela na verdade estaria te dando isso aqui, ó, x mil. Então você poderia. Então eu deixo o em cima e embaixo. É isso, é só isso. Mas aí eu concordo totalmente com essa matemática. O problema é que a... Não é matemática, é convenção. Tá, com a convenção lá. O problema é que a matriz de Lorentz me dá essa transformação. Os elementos de matriz têm uma interpretação física. Claro. E é um número, não é um vetor. E não, é isso. Calma. Eles são componentes. Calma, presta atenção. Número é uma coisa. Componente é outra. Componente é outra. Uma componente só. Componente de vetor, ela se mistura sob rotação. Então, não entra nessa de dizer que é um número. É um número muito estranho. É um número que quando você faz rotação muda. Então não é número. É componente de vetor, não é número. É um escalar. Você pega a escalagem do teu campo, mas são objetos que têm uma lei de transformação. Certo? Tudo bem, mas aí é uma componente. Isso. E o vetor se transforma covariantemente no contravariantemente. A componente da matriz tem um índice que é covariante, sabe? É isso que eu estou achando estranho. E na matriz é um número, na matriz é um escalar. Entendeu? Concepção, certo? Não, isso aí faz parte da vida. Um dia a gente tem que mudar, rever os conceitos de vida da gente, né? Presta atenção. O que é uma matriz? Segundo, né, a gente lá detesta o professor de álgebra linear da gente, para a gente uma matriz é um troço que tem linhas e colunas com dois índices, não é isso? Isso. Aí você esquece que essa matriz é um tensor. A matriz é um objeto com dois índices, a matriz é um tensor. Se ela é um tensor, se o vetor pode ser covariante ou contravariante, a matriz, que é um tensor, ela também pode ser completamente contravariante, completamente covariante ou
não pense que a matriz é simplesmente um número do qual você se serve. A matriz é um tensor. Ela pode ser até constante. Todos os elementos dela são constantes. Não precisa ser função, não precisa ser campo. Uma matriz, os elementos de matriz não precisam ser campo para você atribuir a ele um sentido maior. Os elementos de matriz são números. São números que representam o quê? O que é um elemento de matriz? Mecânica quântica. O elemento de matriz não é uma amplitude de probabilidade? Quando você pega o operador, o Bra e o Ket, então você faz essa matriz, esse operador é uma medida física, uma grandeza física que conecta dois estados físicos distintos. Mas isso não é um elemento de matriz? Na álgebra linear também. O que é um elemento de matriz? É um número? Não. É uma amplitude de conexão. Ela é um acoplamento entre uma coisa e outra. Quando você pega um elemento, o que é o elemento 1, 2 de uma matriz? Significa o seguinte, que se você tem um vetor V1 e um vetor V2, se você aqui tem uma matriz V1, M2, M21, M22, e aqui você tem, sei lá, 2, o que esse elemento 1, 2 faz? Esse elemento 1, 2 está me dizendo o seguinte, que V1 é M1, 1, mais M1, 2, 2. Então, esse elemento aqui, ele está me dizendo que esse objeto V1, ele depende do 2. Esse objeto aqui acopla a componente 1 desse cara com a componente 2. Então se eu mudar o índice, na verdade, se eu colocar ele com 1, 2, na verdade eu estou dizendo que ele acopla com o outro contravariante. É isso. Entendeu o que é o elemento? Mas o problema era entender o que é o elemento de matriz. Não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma, mas é porque a gente está acostumado muito a olhar a matriz como sendo simplesmente um conjunto de números, e não é. A matriz é um conjunto de componentes de um objeto que sofre uma lei de transformação, Quando a gente dá o peso, ela te diz que tipo de acoplamento. Se o seu elemento for zero, se isso aqui for zero, por exemplo, então significa que esse termo aqui tem. Então V1 só se acopla. Esse acoplamento, é como se fosse a transição desse estado para esse estado, seria zero. A mecânica quântica faz a gente entender melhor a própria matriz. Entende? O elemento de matriz é um elemento de transição entre dois vetores de um espaço que você tem. Não precisa ser mecânica quântica, não estou falando de um espaço de Hilbert, nem nada, eu estou falando de um espaço vetorial linear qualquer, tá certo? Então, a tua matriz, aí vai chegar onde você está colocando. Uma matriz que tem um índice covariante, um índice covariante, simplesmente é um tensor que tem uma parte dele é contravariante, outra parte é covariante. Vamos ver um exemplo disso daqui a pouco. Como é que a gente cria isso? Mas eu não consigo extrair a parte com contravariante e covariante. Consegue? Vamos ver daqui a pouco. Saulo, está meio convencido? Eu não quero te convencer, não. Eu quero que você. Estou te dando os elementos para você chegar em casa e discutir com a tua mãe. A mãe é que vai te ensinar isso. A mãe da gente é que ensina essas coisas, certo? Então você leva esses elementos para ela, porque ela assiste a aula com você. Os avós aprendem em casa. Oi? Os avós aprendem em casa. Os avós o quê? Os avós aprendem em casa. Pois é, coisa boa é para a mãe, sobretudo para a mãe, né? Como é que é a lei de transformação? Só que minha mãe esqueceu tudo isso, sabe? Esqueceu, eu aprendi com ela, mas ela esqueceu. A cuida, lembra? Tá bom? Essa é a máquina dele é física. Eu sou a mãe dele, é Neder, é Madame Neder, eu sou o inimigo que eu estou pagando. Aí eu dou um esporro em casa. Eu sou que sabe isso, moleque. Os baratos castigo. Vamos lá então. Então eu estava fazendo isso aqui agora. Não vou esquecer do que é para hoje. Então olha só, estava só falando com vocês que eu queria chegar um pouco onde o Saulo estava falando, que é uma opção que eu tenho. Eu posso escrever essa grandeza com a métrica inversa, portanto, isso aqui é o eta menos 1, só que nesse caso, eta menos 1, a matriz eta menos 1 é a matriz eta. E inverter 1 menos 1 menos 1 menos 1 dá a mesma coisa. Então, eta e eta menos 1 são a mesma coisa. Está com o índice em cima, é porque é o inverso dessa. Então, eu escrevi o elemento de linha em função das componentes covariantes do vetor. E aqui eu escrevi o elemento de linha em função das componentes contravariantes do vetor. Mas o que está claro aqui, o que eu estou fazendo é um produto escalar. Eu estou fazendo um produto escalar de um vetor covariante, contravariante com um vetor covariante. Então, sempre que eu tiver um produto escalar, a métrica está aí. Então, você não está vendo ela aqui, mas o fato de ter um índice baixo significa que você escolheu uma métrica.
certo? Ou se tem um índice em cima, você escondeu o inverso da métrica aqui, ó. O cara que está embaixo, o cara que está em cima, ó, esse cara aqui. Esse cara aqui esconde a métrica em cima. E esse cara aqui, o cara aqui embaixo, esconde a métrica. Se eu fizer colocar a métrica no meio, ela em cima e ela embaixo. Como? Se eu quiser colocar a métrica no meio, fica um em cima e um embaixo. Não, você pode fazer nada. Vê se é isso que você está falando, Diego. Eu achei que eu poderia inventar uma métrica que fica com mi em cima e mi embaixo. Se você mexer, vamos fazer isso, se você colocar a métrica, quando você faz isso na métrica, ela vira um delta de crônica. Por quê? O que é isso aqui? Olha, se você fizer isso aqui, pensa bem, isso aqui, quem é isso aqui para você? Se você está colocando esse índice em cima, isso significa que você levantou esse índice de baixo. Na verdade, isso aqui é o seguinte, é eta, ni kappa, eta, ni kappa. O que você fez com esse índice kappa? Esse carinha aqui levanta esse índice kappa para ficar ali. É isso que você está tendo aqui. Agora, o que é isso aqui? Isso aqui é eta, ni kappa, vezes, essa matriz é simétrica, vezes eta, kappa, ni. Essa matriz é inversa dessa? Então, isso é identidade. Qual é o elemento da identidade? Então, quando você tenta enganar o eta colocando um índice em cima e um y embaixo, ele automaticamente vira identidade, ele perde toda a referência dos sinais menos que tem dentro dele, entendeu, Tiago? A notação fala por você, é só você seguir a notação. Segue a partitura que você vai tocar bem, não tem erro, tá certo? Fala aí. Ele perde todo e qualquer referência. Ele perde a referência no final, exatamente. Tá certo? Pode estar na métrica mais doida. É só lembrar disso. Do momento que você suspende ou abaixa o índice, você entra com a métrica. Aí vê o que a métrica vai fazer quando ela entrar. Tá certo? Eu acho que seria muito melhor aprender isso em álgebra linear na graduação do que aprender a diagonalizar progressivamente. Não, eu acho que os dois são importantes. Mas o que você está dizendo? Porque fecha a cabeça, sabe? Não, mas o que você está dizendo é o seguinte, que a gente precisa de mais do que de álgebra linear agora. Ou melhor, né? Álgebra linear 1, álgebra linear 2. Não, cara, quanto mais álgebra linear é fundamental. É fundamental. Sem dúvida, eu concordo contigo. É muito rápido. Cursos de teoria de grupos na graduação. É uma coisa assim. Não é? Você não pode Não ter. gostou de atividade desse? Aí a gente faz junto com a engenharia, né? Oi? A gente faz junto com a Às engenharia. vezes ainda tem isso, é verdade, né? É o quê? A gente faz junto com a engenharia. O quê? A gente Faz junto com a engenharia, às vezes. Ah, não, eu fiz junto com a matemática, eu não vi isso não. Então você viu bem. Não, no entanto, não vi. Mas é que aí acaba que na matemática fica muito abstrato. É. Você demonstra muitos teoremas, aquelas coisas de dimensionalidade, teorema de núcleo da imagem, e às vezes o que falta para você é fazer uma coisa um pouquinho essa aplicação. Eu não digo nem, eu acho que a abstração é muito importante, mas eu acho que é importante também você saber modelar. Eu acho que falta nos cursos de álgebra linear, às vezes dados por matemática. Eu acho que o curso de álgebra linear deveria ser dado por uma dupla, um matemático e um cara da física. Porque o matemático ele vai te levar para o raciocínio mais geral, mais universal, e o cara da física ele vai te ensinar a modelar com aquilo. O que falta para a gente não é nem tanto a aplicação, é você modelar com aqueles teoremas todos que a gente aprende da álgebra linear. Muitas vezes você pega aquelas cônicas todas, aquelas formas quadráticas, aquelas formas quádricas, às vezes você muda de base, usa o teorema espectral, aí vai dar um elipsóide, um hiperboloide, um paraboloide, uma esfera. Aí você não sabe muito bem o que está acontecendo. Aí aquilo ali você vai olhar, aquilo ali é pequenas oscilações, aquilo ali é a matriz de massa dos neutrinos, está tudo ali, tem uma grande física ali. O modelo padrão depende muito daquelas coisas ali. Mas aí às vezes falta para a gente fazer essa ligação entre o abstrato, vamos dizer assim, a teoria mesmo, né, e uma modelagem. Não digo nem a aplicação, aquela aplicação numérica não, mas assim, saber o que isso está representando. Bom, depois de toda essa lavagem de roupa suja, né? Estamos mais ou menos falando a mesma linguagem? Não tá legal. Então, eu vou partir disso aqui para levar vocês a ver uma seguinte coisa. Realmente isso é importante. Saber colocar a meta, abaixar e levantar, isso é uma coisa que a gente faz na prática, mas depois você, na hora que você às vezes vai querer saber a origem, você vai para a relatividade geral. Aí você tem que trazer isso para variedades curvas, você tem que voltar às origens para saber o que você está fazendo. Aonde é que o campo gravitacional entra? Porque sempre que tiver uma métrica, sempre que na álgebra linear tem uma métrica,
quando eu faço esse produto escalado aqui, VI, então no espaço de Minkowski eu estou fazendo isso. VI, eta, mini, VI. Por exemplo, isso aqui pode ser escrito assim: eta, mini, VI. A métrica está aqui, o inverso da métrica, é constante. Se por acaso eu vou para uma variedade curva, eu estou fazendo isso não num espaço plano, mas numa esfera, por exemplo, vou trabalhar numa esfera. Então eu tenho que colocar aqui o inverso da métrica da esfera. Então eu estou acoplando esse vetor, naturalmente, essa grandeza física aqui, ela percebe a métrica do espaço-tempo. Então ela vai começar a se acoplar com os graus de liberdade do setor gravitacional. Então, se você sabe aonde tem as métricas, na relatividade geral, você sabe exatamente onde é que vai entrar, vamos dizer, o campo do gráviton. Aí você vê, o gráviton se acopla com o fóton dessa forma. Então, quando a gente escreve, para quem já viu só, F mini como sendo lagrangiano de Maxwell. A gente vai ver isso depois. Então, o que significa isso no espaço Minkowski? Significa F mini, F kappa lambda, eta mi kappa, eta mi lambda. Porque se esse índice mi está contraído com esse índice mi, eu tenho um produto escalar, mi. Então tem que ter uma métrica. Olha a métrica aqui, então aqui é kappa, aqui é mi, essa métrica aqui acopla mi com kappa. Depois eu tenho mi. Então aqui eu tenho o mi, e aqui eu tenho lambda, e aqui eu tenho mi lambda. Então eu tenho duas métricas que se acoplam com o campo de Maxwell. Então, se eu for para uma variedade curva, se eu estiver fazendo relatividade geral, simplesmente eu vou colocar aqui a métrica. Então, eu vou ter gráviton, fóton. Então, automaticamente, você já fica sabendo onde é que vai ter uma interferência. Tá? A física vai estar entrando aqui. Eu vou ter dois gravitons se acoplando com dois fótons. Entrou aqui, só isso. Agora, por quê? Porque você sabe que quando você tem um índice embaixo e um índice em cima, na verdade, o que você tem é uma contração. Ou seja, um produto escalar, ou seja, uma métrica. Então, se o espaço não é plano, é curvo, a métrica não é constante. E aí você pode ter uma métrica que flutua, e você tem então uma interação gravitacional, certo? É essa que eu disse que eu discurso. Bom? Só uma curiosidade, a métrica do Diego, que era um em cima e embaixo, um em cima e embaixo, na relatividade vai depender ponto a ponto, não vai? Vai. Então não seria mais identidade na métrica do Diego. Por isso que a métrica depende pouco a pouco. Então, mas aí a métrica dele, o embaixo e o cima. Ah, não, é identidade. Porque olha só, quando eu fizer isso, quando o Diego fizer isso, ele está fazendo isso. Ó. G, I, M, G, M, K. Foi esse G que levantou esse, mas isso aqui é o inverso desse. Isso aqui é a identidade. Mesmo esse G determinada posição. Então, na Isso. verdade, Temos eu tenho que espaço escolher desse. essa métrica, seja só covariante ou só contravariante. A métrica, a métrica tem que ser só covariante ou contravariante. Não tem outra saída. Agora a gente gerou uma coisa assim legal. Não é isso, cara. Será possível isso um dia não ser em algum lugar? Em algum lugar do universo. É claro, quem diz que o universo é todo homogêneo e isotrópico? Só o princípio cosmológico. O universo paralelo, é um mundo paralelo onde Deus no sétimo dia, em vez de descansar, fumou baseado. Então eu deixo essas heresias por conta de vocês. Esses pecados aí, eu deixo por vocês. É o oitavo dia. A gente está dentro da Páscoa, saindo da casa, vocês estão falando besteira. Pecado, total. Então, bom, gente, estamos nos entendendo, né? Então, vamos lá. Eu vou dar um intervalinho daqui a pouco. Vou só botar isso aqui. Não, tem que dar o intervalo agora para a gente ter um tempo bom de parar justamente agora. Você vai reproduzir isso aqui. Então, nós partimos disso. Claro, que é a mesma coisa que isso, só trocar a ordem, né? Que é a mesma coisa que isso. Que é a mesma coisa que isso. Pois nós fizemos tudo igual. Tudo a mesma coisa. Bom, aí eu estou fazendo o seguinte. Eu vou colocar isso aqui para você. Vamos colocar essa expressão assim. Ó. Vamos pegar essa expressão dxi, beta mini, dxi. Todo mundo entende que essa expressão é justamente esse objeto aqui como um vetor coluna, isso aqui é o dx transverso.
transposto, a matriz eta e o dx. Se eu pensar que esse dx é um vetor comum, tá? CDT, dx, dx, dz. Então, coloquei aqui do lado sobre a forma matricial, só isso. Quando a gente faz uma transformação de Lorentz, na verdade, o que a gente está fazendo é isso aqui, ó. dx' transposto, eta, dx'. Aí, isso aqui é dx', dx transposto, lambda transposto. Eta, lambda dx. Pela definição, que é um grupo de Lorentz, só que a meta é fica invariante, então nós vamos ter dx transposto, eta, dx, que é o ds. Então, realmente, uma transformação de Lorentz que satisfaz essa propriedade aqui, ela deixa o elemento de linha invariante. Então, esse elemento de linha, tá? Se eu colocar essa mesma coisa, aqui eu estou falando de uma forma bem compacta, uma forma matricial. Vamos fazer aqui. Vamos fazer essa mesma coisa aqui, ó. ds2, dS2, dx' mi, eta mi, dx'. Vamos começar daqui a próxima. Vou dar um intervalo. Eu vou partir daqui. Vou fazer esse mesmo cálculo aqui, só que agora com todas as componentes explicitadas, para vocês terem. Depois eu vou fazer uma outra coisa, que é aquilo que o Saulo estava querendo ver. Por exemplo, quando nós pegamos isso aqui, ó, dx' mi, e dizendo, a transformação de Lorentz para nós é isso. A pergunta que eu faço agora vai ser, dx' mi vai ser o quê? Vezes dx. Se eu conheço isso aqui, se eu conheço a transformação de Lorentz em cima do objeto contravariante, quem vai ser a transformação de Lorentz? Tipo R menos um transposto. Tipo R menos um transposto. Isso é exatamente. Bom, então são 5h30 exatamente. Então vamos dar um intervalo de 15 minutos, certo?